Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Luiz Rasante. Estamos aqui hoje para fazer uma live sobre medicina do ponto de vista da antroposofia. Vamos falar então sobre antroposofia, de que maneira que nós podemos tratar através da antroposofia. Eu me formei em 88, os colegas que estão assistindo aí da minha turma, da 15ª. Tudo bem? Um abraço a vocês todos aí. E quando eu me formei, eu estava pensando em fazer cirurgia, uma residência de cirurgia. E aí eu recebi um folder na época, de antroposofia, que falava sobre um curso de antroposofia, como fazer e tal. E aí então eu me interessei, fui fazer esse curso de antroposofia, e era um curso muito interessante porque estudava os corpos espirituais. Então, de que maneira... Deixa eu desativar, pronto, consegui, desativei os comentários, desculpe, depois eu respondo a todos vocês, tá? Então eu fui fazer uma pós de antroposofia, e era em São Paulo que eu fazia isso, em Parelheiros, era num centro que se chama Centro Paulus, que até hoje ainda existe. E aí comecei a estudar então de que maneira que Rudolf Steiner, que foi quem desenvolveu a antroposofia. Rudolf Steiner nasceu no século XIX e viveu até o século XX, até 1925 mais ou menos. E ele nasceu entre a Áustria e a Alemanha, e a princípio era muito interessante a história dele, porque o Rudolf Steiner, quando era pequeno, ele tinha visões de seres que já tinham desencarnado, que já tinham falecido, como o Chico Xavier tinha aqui no Brasil. O Rudolf Steiner era um cara que tinha uma mediunidade acentuada na Alemanha no século XIX para o século XX. E isso fez ele ficar muito solto na vida, sem saber o que fazer, até que por fim ele resolveu fazer engenharia, porque a engenharia deu para ele uma base que ele precisava para poder estudar e fazer as coisas. E depois ele foi estudar teosofia com a Blavatsky, e depois ele desenvolveu a antroposofia. A antroposofia abarca uma série de condutas dentro da medicina. Ele não era médico, ele era engenheiro e depois filósofo. Dentro da medicina, da pedagogia, tem a pedagogia Waldorf, que também está relacionada com foi desenvolvida por Rudolf Steiner. Agricultura biodinâmica. E aqui no Brasil, na década de 60, começou a ser desenvolvida a antroposofia. Na Alemanha já se tem um desenvolvimento maior sobre tudo isso. E quem me deu um folheto, um folder, foi a Cláudia Alemã, que era da nossa turma. Hoje estava perguntando para os colegas de turma lá como que era o nome da alemã, que eu não lembrava mais, que era a Cláudia, e ela me deu um folheto e eu fui parar na antroposofia. Aí é muito interessante, porque você estuda a medicina clássica, todas a fisiologia, a anatomia e todos os processos que ocorrem no corpo físico. E quando você vai estudar algo como antroposofia, por exemplo, você vai estudar de que maneira que os corpos energéticos, espirituais estão atuando no corpo físico. Isso é uma coisa muito interessante do ponto de vista de uma ciência. Então, o Rudolf Steiner desenvolveu uma ciência que foi uma ciência que estudava
a espiritualidade e os corpos energéticos, uma ciência espiritual. Então, o que ele fala é que nós somos formados, além do corpo físico, por mais 3 corpos energéticos. Então ele falava do corpo etérico, que é o corpo plasmador do corpo físico, que é aquele que vai plasmar a fisiologia do corpo físico. O corpo etérico é muito importante quando nós atuamos com a homeopatia e com a acupuntura. Nós estamos atuando nesse corpo etérico, que é o nosso corpo energético. Então é o primeiro corpo que está junto com o corpo físico, que é o corpo plasmador do corpo físico, que é o corpo etérico. Esse processo todo, o Rudolf Steiner chamava de quadrimembração do ser humano. Quadrimembração porque era formado por 4 membros. Então, corpo físico, corpo etérico, que é o primeiro plasmador que está junto com o corpo físico. Depois ele falava de um outro corpo, que é o corpo astral, que é o corpo das emoções. E esse corpo astral, ele está mais ligado ao nosso eu, que é a nossa essência divina. E ele falava também, segundo a teoria do Hipócrates, de que somos regidos por elementos da natureza. Então, cada um desses corpos tem uma relação com alguma força da natureza. O corpo físico seria ligado à terra, o corpo etérico, que é esse primeiro, que é o plasmador, seria ligado ao organismo água. Então ele atua no organismo água que tem dentro do nosso corpo. O corpo astral estaria ligado ao elemento ar e o eu estaria ligado ao elemento fogo, né? Então, todos os processos da infância, na pediatria, a gente utilizava muito isso, né? Tem algumas teorias da antroposofia que são muito interessantes. Então você vê que vejam que nós temos esses 4 corpos: o físico, etérico, astral e eu. E o astral e eu, eles são um conjunto que nós chamamos de corpos superiores, né? E o etérico e o físico fazem parte do corpo inferior. Quando nós somos crianças, e em todas as crianças, até os 7 anos de idade está sendo plasmado o corpo físico. Então, esse plasmar do corpo físico até os 7 anos de idade está relacionado com esse corpo etérico da criança. Tem coisas, tem alguns pensamentos, algumas atividades que não são boas para as crianças. Então, por exemplo, intelectualizar uma criança muito cedo desgasta esse corpo energético, esse corpo etérico, e faz com que a criança fique sem essa plasmação dos órgãos físicos. E alguns órgãos podem ficar não amadurecidos. Isso pode gerar no futuro um problema em algum desses órgãos, né? Então isso é muito comum, a gente vê bastante, porque hoje as crianças são intelectualizadas muito cedo. Então vocês vejam que crianças que aprendem a ler e escrever antes dos 7 anos de idade são crianças que têm mais adoecimento. Eu até costumava falar isso, né? Fiz isso com os nossos filhos em casa, mas costumava falar isso para os pacientinhos também, que o excesso de adoecimento que acontecia com uma criança quando ela entrava na escola não estava relacionado só ao fato da criança estar se contaminando com os bichos de outras crianças, como as bactérias, os vírus de outras crianças, mas tinha a ver com esse desgaste energético do corpo etérico, e esse desgaste energético do corpo etérico fazia com que a criança tivesse uma diminuição da imunidade e uma predisposição maior para desenvolver as doenças. Então, intelectualizar cedo também faz com que se adoeça mais, né?
Na nossa época, na minha época, pelo menos, a gente era intelectualizado aos 7 anos de idade, a gente entrava na primeira série aos 7 anos de idade, e era muito mais fácil isso, então, do ponto de vista pedagógico, esse aprendizado. E hoje em dia é que existe uma tendência cada vez mais as crianças estarem intelectualizadas precocemente. Então, esse intelectualizar precoce acaba gerando alguns adoecimentos e também acaba gerando o não amadurecimento do corpo físico. Tem uma outra coisa importante que é interessante, estávamos falando que então nós temos 4 corpos, o físico e mais 3 energéticos. O primeiro seria corpo etérico, que é o corpo plasmador do corpo físico, depois seria corpo astral e o eu, que estaria ligado à nossa essência espiritual, nossa essência divina. O corpo astral está ligado às emoções e os humanos têm os 4 corpos, tem o físico, o etérico, o corpo astral e o eu. Os vegetais, as plantas, eles têm 3 corpos, a planta tem 2 corpos, tem o físico e o etérico. O animalzinho tem 3 corpos, tem o físico, o etérico e tem também o corpo astral. O animal já tem o corpo astral, o animal já está evoluído a um ponto que ele já desenvolveu também o corpo astral. Nós temos um corpo a mais que seria o nosso eu, a nossa essência divina. O que acontece? Tem uma coisa muito interessante que nós falamos que é assim, teoricamente, a nossa diferença para com os animais seria que nós temos essa essência divina que é o nosso eu, que deveria nos orientar, nos controlar, nos equilibrar em relação a tudo que fazemos durante a nossa existência. Mas, por incrível que pareça, os humanos, de alguma maneira, não estão utilizando esse corpo espiritual, né? Eles utilizam mais o corpo astral, que é o corpo das emoções, e acabam sendo hipodesenvolvidos por conta disso. Então, às vezes nós vemos que o animal age instintivamente. Você pega qualquer animal, né? Um cachorro, um cavalo, pode ser um cãozinho, porque é muito comum as pessoas terem em casa. Então, vocês vejam que o cãozinho, ele tem corpo astral, então ele tem as emoções básicas que são ciúmes, raiva, uma série de coisas, mas eles não têm a consciência, o pensamento do porquê que eles fizeram aquilo. Nós temos que ter a consciência de que maneira que nós estamos agindo dessa maneira. Se esses corpos estiverem adequadamente equilibrados e encaixados, nós conseguimos ter um desenvolvimento melhor do ponto de vista físico, emocional e todos os outros corpos que nos energizam também. Então isso é muito interessante. E na antroposofia nós podemos trabalhar encaixando, energizando esses corpos. Por exemplo, existe uma teoria de quando está tendo um adoecimento excessivo, nós conseguimos mensurar, medir como que está esse corpo energético e nós temos medicamentos. Então a antroposofia trabalha com medicamentos que são diluídos e dinamizados, como os medicamentos homeopáticos, diluídos num solvente, que pode ser um álcool glicerinado, água, e são dinamizados, que é como se fazia na época para se colocar a energia do medicamento, daquilo que está sendo utilizado como a base do medicamento, para aquela energia passar para o líquido que está sendo utilizado. Esse é o ponto de vista da homeopatia. Eu comecei estudando antroposofia, fiz um curso de antroposofia, fiquei 1 ano fazendo esse curso de antroposofia e aí vi uma coisa muito diferente, porque nessa época, vocês imaginam que 30 anos atrás tudo era metafísico, já tinha a física quântica, mas não era explicada do jeito que é hoje.
depois que eu fui estudar a física quântica, que eu entendi que esses processos, essa energia toda realmente é mensurável, é existente dentro do corpo, a gente pode trabalhar de alguma maneira. Depois que eu fiz antroposofia, aí eu acabei entrando na residência de anatomia patológica na Santa Casa e fui para essa residência de anatomia patológica para me centrar um pouco no físico. Então, porque eu queria ver o físico novamente. Eu falei, nossa, eu já vi muito corpo etérico, astral, agora eu preciso ir para o físico novamente. Então, aí estudei um ano de anatomia patológica, de autópsias, de uma série de coisas, e depois daí eu parti para homeopatia. Então eu fui fazer uma pós-graduação de homeopatia para entender de que maneira que eram diluídos esses medicamentos e dinamizados, de que maneira que a homeopatia enxergava tudo isso, porque é semelhante aos medicamentos da antroposofia, e de que maneira também na medicina chinesa e na acupuntura se enxergava energia e como que essa energia era trabalhada do ponto de vista dos meridianos, das agulhas, etc. e tal. Então, tudo isso foi muito interessante. Então, vocês vejam que a antroposofia é muito, muito abrangente do ponto de vista espiritualista. Então, aqui no Brasil, nós que temos um país que tem uma facilidade do estudo espiritual por conta até do próprio Chico Xavier, de todos os médiuns que tiveram aqui, que escreveram livros. Só o Chico Xavier escreveu, acho que por volta de 400 livros. Então, a gente já tinha aqui no Brasil uma noção da espiritualidade diferente, e a gente enxerga isso como uma coisa natural, tanto que nas minhas consultas, já falei isso em cursos, nas minhas consultas eu sempre pergunto qual que é a crença de cada pessoa. Não pergunto assim qual que é a sua religião, mas pergunto qual é a sua crença, no que você crê. E aqui no Brasil quase todo mundo crê no catolicismo, aqueles que são católicos, cristãos, mas também crê um pouco na mediunidade, na espiritualidade, de que maneira que isso é desenvolvido aqui. Então, do ponto de vista dos corpos energéticos, é muito interessante porque na antroposofia podemos tratar desses corpos energéticos. Então, tem doenças que nós vemos hoje na medicina clássica. Então, por exemplo, fibromialgia é um acometimento, uma síndrome onde a pessoa tem depressão, insônia e tem muita dor física, né? Tem contraturas musculares e dor física. Se a gente vai observar do ponto de vista desses corpos energéticos que estávamos falando, de que maneira que eles estão se intermediando e se acoplando. Então, por exemplo, existe um excesso de atuação do corpo astral no corpo físico. Esse corpo astral, que é aquele segundo corpo que nós falamos, o etérico, astral, o corpo astral excessivamente atuante no corpo físico, ele causa o quê? Contraturas musculares. Então, a fibromialgia, do ponto de vista da medicina, sobre a visão antroposófica, é um excesso de encarnação do corpo astral. Normalmente essa pessoa, essa paciente é um paciente que não tem uma boa noite de sono. Por quê? Porque segundo essa explicação da antroposofia, na hora do sono o corpo astral se retira, se solta do corpo físico junto com o eu, e no leito fica o quê? O corpo etérico refazendo, plasmando o corpo físico, regenerando o corpo físico. Então, isso é um processo de regeneração do sono. Por isso que nos processos de contraturas, de fibromialgia, sempre tem uma insônia associada. E as pessoas hoje estão
sofrendo muito de dificuldade para dormir. Então, um dos tratamentos que podemos fazer com a medicina, sob o ponto de vista da antroposofia, é utilizar alguns medicamentos que são feitos à base dos homeopáticos, que são os medicamentos antroposóficos, e esses medicamentos servem para soltar o corpo astral e o eu durante o sono. Então vocês vejam que é um tratamento fisiológico a partir do ponto de vista que você enxerga onde que está ocorrendo o problema. Então isso é um tratamento que nós conseguimos fazer. E também o oposto pode acontecer. Por exemplo, as crianças que são de um temperamento desses que se fala hoje em dia, que tem transtorno de déficit de atenção e que não conseguem se concentrar, que são desconcentradas, são crianças que estão o quê? Estão desencaixadas. Podemos utilizar alguns medicamentos também que são antroposóficos, são fabricados, feitos com a orientação dessa medicina antroposófica, que são medicamentos que podem ajudar a ficar mais concentrado, a ter um encaixe melhor. Isso é muito comum, a gente vê bastante. A partir do momento que você tem esse raciocínio lógico de como funciona essa atuação desses corpos energéticos, você consegue então atuar também para reequilibrar, reorganizar esses corpos energéticos. Por exemplo, quando nós ficamos algum tempo afastados das nossas funções por um adoecimento, um coma, por exemplo, ou ficar numa UTI, o que acontece? Desenergiza esse corpo etérico, né? E o corpo astral fica solto porque ele não tem onde se fixar. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque nós enxergamos isso do ponto de vista da medicina sob orientação antroposófica e nós conseguimos, então, atuar de alguma maneira, nós conseguimos dar alguns medicamentos para fortalecer, para reenergizar esse corpo etérico e encaixar adequadamente o corpo astral e o eu. E uma coisa que é muito interessante, a gente costuma falar isso também, vocês vejam, vocês mulheres, as meninas, quando estão entrando na adolescência, que tem a primeira menstruação, é quando encaixa o corpo astral e ele passa a ter uma atuação então no útero. E a partir daí, durante a menstruação, é o período que a mulher está mais presente no corpo físico, mais encaixada no corpo físico. Durante a gravidez, ela fica desencaixada porque foi receber o bebê que vem lá do céu, do espaço, né? Então ela fica desencaixada nesse momento para receber o bebê, e logo depois que o bebê nasce, ela volta a menstruar e ela volta a ficar encaixada novamente depois que amamentou, que fez todas as coisas e tal. Então isso é muito interessante. E quando está chegando o período da menopausa, é o período onde existe um desencaixe desse corpo astral novamente, que ele vai encaixando até menstruar na adolescência, e depois ele, na época da menopausa, ele passa a desencaixar. Então a mulher, do ponto de vista antroposófico, dessa visão antroposófica, na época da menopausa, ela desencaixou já o corpo astral, então ela agora não tem que ter mais essa atuação no corpo físico. Tudo isso nós conseguimos atuar com medicamentos ditos antroposóficos, que são aqueles fabricados sob orientação da antroposofia, e nós conseguimos então atuar nessa parte ginecológica da mulher com medicamentos que são encaixantes ou desencaixantes. As mulheres, elas ficam um período, por isso que a cada fase da menstruação
muda bastante a cada fase hormonal, a mulher muda bastante de humor. Então na TPM, na fase pré-menstrual, a mulher está excessivamente encaixada do corpo astral, que é o corpo das emoções, por isso que acaba tendo uma alteração também do emocional e ficando com o emocional alterado por conta dessa excessiva atuação do corpo astral. Isso é muito interessante. E logo depois que ela menstrua, ela volta novamente à condição ideal. É difícil ser mulher. É muito mais fácil ser homem, que acha que está tudo bom e ainda reclama bastante das coisas. Mas é muito difícil ser mulher por conta dessas alterações, que são alterações muito importantes da época dos períodos do pré-menstrual, do menstrual, e são alterações que não são só hormonais, são energéticas também, de encaixe e desencaixe desses corpos espirituais. Então, isso que nós falamos de um modo muito superficial sobre a quadrimembração, então, dos 4 corpos: corpo físico, etérico, astral e eu, que são os 4 corpos energéticos que atuam sobre o corpo, os 3 corpos energéticos que atuam sobre o corpo físico, que seria o 4º corpo. Então podemos atuar, podemos medicar e fortalecer esses corpos energéticos através de medicamentos ditos antroposóficos, que são sob orientação antroposófica, que são medicamentos homeopáticos. Então isso é uma das visões da antroposofia. Uma outra noção da antroposofia é sobre a trimembração dos órgãos. Nós falamos da quadrimembração dos corpos energéticos. A trimembração dos órgãos seria então aqui uma polaridade, onde nós temos aqui o cérebro, que a gente chama de polaridade neurosensorial, que é onde nós percebemos, captamos aqui todas as impressões do mundo. Uma polaridade intermediária que fica aqui no meio do peito, onde tem o coração e os pulmões, e nós chamamos essa polaridade aqui de polaridade rítmica, porque está num ritmo constante, tanto da respiração como da frequência cardíaca também. Então essa polaridade é rítmica, ela dá o ritmo entre o neurosensorial, e a terceira polaridade, que nós chamamos de polaridade metabólica, que fica aqui envolvendo os órgãos digestivos e também o sistema músculo-esquelético. Essa seria a polaridade metabólica. Existe uma relação entre essa polaridade neurosensorial e a polaridade metabólica, e nós temos o ritmo que está dando o equilíbrio entre essas duas polaridades. Então, por exemplo, vocês vejam uma coisa muito interessante, que é aqui do ponto de vista agora da nossa vivência e da nossa medicina. Se a pessoa tem excesso de pensamentos e gasta muita energia aqui no neurosensorial, essa energia tem que vir da onde para nutrir aqui? Está vindo aqui do metabolismo. Por isso que na medicina tradicional se fala o quê? Que a serotonina é fabricada no intestino. A maior parte da serotonina, 80% a 85% da serotonina, que é um neurotransmissor cerebral, vem da onde? Vem do intestino. Então vocês vejam que interessante que é isso, né? Tem essa ligação também. Então, quando você está gastando muita energia aqui, essa energia que está sendo gasta aqui tem que vir daqui do intestino e passar pelo coração, passar pelo ritmo. E o coração, na medicina chinesa, é o órgão que está relacionado com a ansiedade. Então, vocês vejam, excesso de pensamento faz com que mais energia do metabolismo tenha que afluir para o neurosensorial, passando pelo coração. Isso vai agitar o coração e vai deixar a pessoa com excesso de ansiedade. E vai ficar com excesso de
fome também. Por quê? Porque tem que manter esse metabolismo cheio para poder manter o cérebro. Então, para emagrecer, a primeira coisa que tem que fazer é controlar o cérebro, controlar a mente. Se conseguir controlar a mente, você consegue controlar esse afluxo de energia que vem daqui para cá. Isso é uma coisa muito interessante do ponto de vista também da orientação antroposófica, né? Como essas três áreas estão correlacionadas, né? E de que maneira que nós podemos harmonizar. Então nós temos medicamentos que harmonizam o coração, por exemplo. Se uma pessoa está tendo excesso de atividade aqui por conta desse fluxo de energia que está subindo muito para a cabeça, se ela está tendo um excesso de atividade aqui no coração, nós temos medicamentos ditos antroposóficos, que são sob orientação antroposófica, que servem para harmonizar a frequência cardíaca. Nós temos medicamentos que são nutrientes energéticos para o corpo etérico do sistema metabólico aqui, que são nutrientes que vão dar essa energia que está sendo necessária porque gastou-se muita energia no pensamento. E vocês vejam que tudo isso já se falava antigamente, e as orientações das religiões antigamente já falavam sobre isso, né? Sobre de que maneira que você podia, meditando, gastar menos energia no neurosensorial. Por isso que tinha a meditação, que era para manter um controle sobre a mente. E aí você mantendo o controle sobre a mente, você consegue de alguma maneira gastar menos energia. Essa energia que você está gastando, que está vindo do polo metabólico, passa a ser controlada. Então vocês vejam como isso é interessante. Então esse é o ponto de vista da trimembração, que tem 3 áreas que se harmonizam, então, que é a área metabólica, a área rítmica, onde nós temos o ritmo aqui, e o neurosensorial. E vocês vejam que o ritmo é super importante, porque a pessoa que está sem ritmo, ela acaba também tendo excesso de ansiedade, e o ritmo está acelerado, e o ritmo da vida fica acelerado também. Então, nós temos como enxergar isso do ponto de vista da medicina sob orientação da antroposofia. Nós temos como enxergar que isso está acontecendo, temos como harmonizar o sistema rítmico, temos como harmonizar e reenergizar o sistema neurosensorial nas pessoas que estão muito cansadas intelectualmente. Hoje é muito comum, né? Por quê? Porque hoje se usa muito o neurosensorial. Para quê? Computador, celular, né? O smartphone, é o tempo inteiro agora usando o neurosensorial. Então, o neurosensorial nos dias de hoje está muito desgastado. E se não tiver uma boa noite de sono, onde você desacopla o corpo astral e o eu, né? Para poder deixar o corpo físico sendo plasmado, reenergizado pelo corpo etérico, que é esse que faz a reenergização. Se você não tiver uma boa noite de sono, e esse desligar não for um desligar verdadeiro, completo, que é o que acontece muito com as pessoas hoje em dia, né? Então as pessoas acabam tendo que tomar calmantes para dormir, e esses calmantes acabam sendo só uns anestésicos de mente, né? Acabam anestesiando a mente, mas acabam não deixando o corpo energético realmente reenergizar o corpo físico, e vice-versa, se reenergizar. Então vocês vejam que isso também é uma coisa muito importante. Nas nossas consultas eu sempre pergunto muito, a primeira coisa que eu pergunto, né? Dentre todas da anamnese, como que está o sono da pessoa, se é um sono adequado, se a pessoa acorda durante a noite, porque às vezes tem alguma pessoa que acorda durante a noite e não consegue voltar a dormir, então essas insônias
que existem hoje em dia por excesso de pensamento, que não consegue desligar os pensamentos. Então, nós temos como atuar com os medicamentos ditos antroposóficos, que são sob orientação da antroposofia, que são homeopáticos também. Nós temos como atuar soltando o corpo astral, para a pessoa ter uma noite de sono regeneradora. Temos como atuar regenerando o corpo físico, através da regeneração desse corpo primeiro, que está junto com o corpo físico, que é o corpo etérico. E nós temos como atuar no metabolismo também, fazendo com que a pessoa tenha uma melhora na absorção energética, metabólica também. Então vocês vejam que desse ponto de vista, enxergando desse outro ponto de vista, onde você consegue entender que existem corpos energéticos que estão atuando no corpo físico, que não é só isso aqui, não é só um corpo físico do jeito que a gente estudou na anatomia, na fisiologia, no nosso curso de medicina normal. Tem esse corpo físico aqui, que é o corpo material, as liberações hormonais e uma série de outras coisas. Mas por trás desse corpo físico e dessas liberações existem corpos energéticos que precisam estar adequadamente harmonizados e trabalhando de uma maneira atuante no corpo físico. E se esses corpos estiverem harmonizados, então aí você consegue realmente ter uma saúde boa física, né? Agora nós estamos nesse momento aqui de medo. Então, segundo a medicina chinesa, qualquer emoção que você começa a sentir em excesso pode desequilibrar o corpo físico também, pode desenergizar o corpo físico. Então, excesso de medo nessa época aqui, na medicina chinesa já se fala isso também, que desenergiza o rim energético, que é um órgão super importante nesse nosso corpo etérico. Desculpe, caiu aqui. Nesse nosso corpo etérico é super importante. Eu acabei de sair daqui agora. Saiu aqui agora. É que eu fui mexer aqui que caiu e agora tá aparecendo você aí. Desculpe, pessoal, estou voltando aqui. Desculpem, perdão. Soltou o Durex aqui. Você pode me ajudar aqui? Não sei como que muda pra cá. Voltei. Pequeno acidente aqui com a fita que se soltou. Bom, então agora já são... ainda falta um pouquinho. Vamos falar mais um pouco. Não precisa. Quando for abrir a Tá, muito obrigado. Então, dessa maneira que nós atuamos com a medicina sob o ponto de vista da orientação antroposófica. É mais ou menos parecido com a homeopatia. A homeopatia trabalha também com medicamentos diluídos e dinamizados, a antroposofia também. E com isso nós podemos utilizar medicamentos que são saudáveis, por serem naturais, feitos com energia, porque se nós temos corpos energéticos, nós temos esses 4 corpos, físico, etérico, astral e eu. E nós precisamos harmonizar esses corpos. Nós podemos utilizar medicamentos energéticos para harmonizar esses órgãos. Se nós temos essa trimembração, neurosensorial, ritmo e metabólico, nós podemos harmonizar também essas funções energéticas com medicamentos ditos homeopáticos. Eu vou ativar os comentários aqui agora, se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa, já estou vendo aqui.
Roseli Pelegrin, grande abraço. Beth Infante acabou de entrar. Tudo bem, Beth? E se vocês tiverem alguma questão, pode perguntar, que agora eu já tô vendo aqui. Ale, Mi, tudo bom, Mimi? Cucuia, saudades de você, Cucuia. Tô vendo vocês aqui. E espero que vocês tenham aproveitado bastante, que vocês gostaram de saber como é que funciona a medicina sob orientação da antroposofia. Beth, desculpa, eu que saí, é verdade, eu achei que você não estava. Flavinha Arruda, grande beijo para você também. E a gente vai, assim, o que vocês quiserem que a gente vai falando aqui na próxima semana, toda quinta-feira a gente pode estar falando sobre alguma relação, algum tipo de... A Alessandra está perguntando a relação da alimentação com a antroposofia. A alimentação é interessante, porque os alimentos são energéticos, então, de alguma maneira, você consegue energizar o corpo etérico com os alimentos, né? Eles fazem parte disso. Então, estão me perguntando aqui, o Paulo, como que isso funciona com pessoas que trabalham à noite e dormem durante o dia. Realmente fica zoado, né? Fica um esquema onde a pessoa não consegue se regenerar adequadamente. Ela precisaria, se ela tiver um bom sono durante o dia, se ela dormir no escuro e tiver um bom sono, ela acaba se reenergizando. E então eu expliquei para vocês a quadrimembração dos corpos energéticos, físico, etérico, astral e eu, né? Como que cada corpo desse atua no corpo físico, mais ou menos, porque a antroposofia, para você aprender tudo isso e entender tudo isso, você precisa de anos e anos e anos, né? Faz 30 anos que eu estudo isso. E também essa relação dos órgãos, da parte de equilíbrio, como que se equilibram os corpos energéticos, de que maneira que o neurosensorial e o metabólico estão polares e como o coração aqui no meio está dando equilíbrio para tudo isso. O controle da respiração, o Marcelo Pante está me perguntando aqui, pode ajudar na polaridade rítmica? Exatamente. Por quê? Porque quando você está fazendo controle da respiração, você está fazendo controle do ritmo, né? E se você controlar o ritmo respiratório, você controla o ritmo cardíaco também. Então, excelente, Marcelo. A respiração ajuda a fazer isso, por isso que faz parte da yoga, dos exercícios de yoga, do esporte, né? E tudo isso. A relação com a prática do esporte é justamente por conta disso, a partir do momento que você tem essa... E se você tiver também com aquilo que eu falei, com excesso de ansiedade por excesso de pensamento, porque está tendo muito fluxo de energia subindo e passando pelo coração, se você fizer um controle da respiração, do ritmo respiratório... Tudo bom, Mário Picanso? Se você fizer um controle da respiração, do ritmo respiratório, você controlou também a ansiedade, né, através da respiração. Isso é super importante. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria que vocês me deixassem depois aí nos comentários se vocês realmente gostaram de todo esse conteúdo que nós apresentamos hoje, e gostaria também que vocês colocassem o que vocês querem que a gente faça a próxima live, de que vocês gostariam que a gente falasse, tá bom? E aí nós vamos fazer uma próxima live para vocês, dirigida. Vão me perguntando o que vocês querem. A gente faz
Obrigado, Sandra e Daniel. Um grande abraço para vocês. Rose Pelegrin, um grande abraço. Obrigado também por estarem aqui com a gente, nos assistindo. Temos que aproveitar esse período aqui, né, de retiro obrigatório de quarentena. E aí eu vou passando para vocês aquilo que vocês querem aprender, tá bom? O que vocês precisarem aprender. Então, me deixem depois... Obrigado, Márcia Martoni. Deixem depois aquilo que vocês querem que a gente fale na próxima semana. Nós podemos fazer aí uma live dirigida para vocês. Mas a parte espiritual vocês entenderam, né? Que o que a antroposofia realmente explica é que nós temos corpos espirituais que estão atuando nesse corpo físico. Na realidade, quando a gente sai daqui, os corpos espirituais saem também. Por isso que quando você vai olhar um corpo físico de alguém que já desencarnou, é só o corpo físico que está lá, é só o elemento terra, que é aquele que vai virar terra novamente. Mas os corpos energéticos espirituais fazem parte desse nosso corpo, desses nossos corpos que estão ligados ao nosso eu, que é a nossa essência divina, né? E então a nossa essência divina, eu creio que ela permanece, né? Então por isso não dá tanto medo. Então quando a gente está, que nem agora nessa pandemia aí, uma pandemia de... estão me falando aqui para fazer uma live de perguntas e respostas. Se vocês quiserem, pode me colocar isso, tá bom, Ale? Eu posso pensar, na próxima vez fazer uma live só de perguntas e respostas. Oi, Renata Calil, grande abraço para você, abraço pro Zé também. A gente pode fazer uma live só de tirar dúvidas da homeopatia, da antroposofia, da medicina normal, e aí a gente vai respondendo para vocês. Pode ser também de perguntas e respostas, né? Quando está entubado, a Márcia Devec está perguntando aqui, quando se está em coma ou entubado no caso de Covid, como é que fica os corpos espirituais? Já se retiraram, né? Então, uma parte, o corpo astral e o eu estão fora do físico. Ali na UTI, na maca, só está o físico e o etérico sendo consertado ali, mas o eu já está um pouco fora do... E depois, hora que tiver... Obrigado, Renata. Hora que tiver regenerado, o corpo energético volta, a alma volta para o corpo físico novamente, né? É isso que acontece. Então, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês terem assistido aqui a live. E vamos ver, façam as perguntas ou coloquem aí as sugestões do que vocês gostariam que falasse. A gente pode discorrer da infância, da adolescência, da fase adulta, do que vocês gostariam que a gente falasse, de que maneira. A gente pode fazer uma... Estão perguntando aqui das patologias psicossomáticas, né? Psicossomática, soma é corpo, psique é física. É lógico que a psique atua totalmente no físico. Então, aquilo que você tiver de desequilíbrio psicológico, você vai ter desequilíbrio físico também. Por isso que a terapia é super importante. Talvez a gente faça uma live aqui, a Ale tá falando, chama a mãe na próxima, fazer uma live junto, eu e a Márcia, ela vai falar um pouco, vou fazer como se fosse entrevista. Eu tive um programa durante 8 anos, que foi um programa de entrevistas, né, que era na televisão, era na NET aqui do ABC, e foi muito interessante que a Márcia foi a minha primeira entrevistada. Então nós podemos começar isso novamente aqui agora, fazendo uma live, eu e ela, se ela topar. Que horário que é bom para você? Então, o horário que é bom para vocês, vê que horário que é bom para vocês, gente, que vocês quiserem também. Se vocês quiserem um horário um pouco mais tarde, a gente pode fazer. Vamos aproveitar
a quarentena. Coloquem o que vocês querem que a gente fala e qual o horário melhor para vocês. Aí podemos a próxima eu vou fazer com a Márcia, tá bom? Aí nós vamos falar de muitas coisas, da psicoterapia. O que vocês acham desse tema? Vamos falar da psicoterapia e como que a psicoterapia pode atuar em todas essas questões, tá bom? A Cucuia gostou, ó. Eba! Depois a gente faz uma com a Cucuia também. Tá bom? Explica que é Cucuia. E se estão falando que esse horário é bom, a gente pode fazer nesse horário mesmo, ou às 16 ou às 17 horas. Mas na próxima vez nós vamos fazer com a psicoterapia também. Então já deixam aí agendado para a próxima quinta-feira, 16 horas. às 16 horas, uma live do casal. Eu e a Márcia vamos falar da parte da psicologia, eu vou ficar mais fazendo as perguntas e a Márcia vai ficar mais respondendo, porque sabe, ela fala um pouco de sonhos também, que é uma coisa excepcional, que falar um pouco de que maneira a Beth está falando que é casal 220. Obrigado. Obrigado, Beth. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham um bom fim de tarde. Tomem um cafezinho agora, um chazinho com umas bolachinhas, tá? E aí, muito obrigado, muito grato pela audiência de vocês, adorei bastante, tá bom, gente? Muito obrigado por estarem aqui conosco. E aos pouquinhos vamos passando tudo para vocês. Falar de sono nessa fase da pandemia, a gente pode estar falando a próxima vez de que maneira que isso funciona. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês todas e para vocês todos também, que tem pouco todos. Tem muito mais todas aqui, tem muito mais mulheres que assistem a gente. E até a próxima semana, na quinta-feira mesmo. Oi? Convidar os amigos. Então, convide vossos amigos também, que a próxima semana vai ser uma live do casal. Vai ser muito legal, porque nós vamos falar bastante da psicoterapia. E vamos falar do sono também para Lucília Arrancan aqui, tá bom, Lucília? A gente fala do sono também. Oi, Mal! Tudo bom, Mal? O Mal Ferreira tá aqui também. Grande beijo para você. Obrigado por nos assistir também. E obrigado, Roseli. Olha o Mal tá aqui. Que legal. Fiquei feliz. Vamos fazer uma live de medicina do trabalho, Mal. A gente pode falar dos aspectos da medicina do trabalho. Te amo também, Mal. Grande beijo para você. Grande beijo para vocês todos também. E bom chá da tarde agora, hein? Fiquem com Deus e tenham uma boa quinta-feira agora, tá? E fiquem com Deus, vocês todos. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.